Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 23 de novembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e vale muito a pena lembrar que é sempre bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre o câncer infanto-juvenil. Vamos falar sobre o combate ao câncer infanto-juvenil. E olha só, é quinta, dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um bolo de chocolate fit. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje, enquete do dia e muito mais. E olha só, deixa eu mandar um abraço também, um forte abraço para você que está acompanhando, o canal da Rede Brasil de Comunicação oficial lá no YouTube. Estamos ao vivo também por lá e caso você não tenha conseguido acompanhar, o assunto do dia você não vai acompanhar ao vivo, você também pode acessar o canal oficial. Deixa eu só lembrar, canal oficial da Rede Brasil no YouTube, você coloca lá youtube.com e depois você coloca Rede Brasil Oficial. Lá você tem a oportunidade sim de acompanhar o programa ao vivo, mas se perdeu alguma edição do programa, o vídeo com o programa que você deseja assistir vai estar lá completinho no nosso canal oficial. Então fica conosco que o assunto do dia ele só está começando. E olha só, no Brasil, câncer é a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes. Entre 2009 e 2013, a doença ela foi responsável por cerca de 12% dos óbitos na faixa etária de 1 a 14 anos e 8% de 1 a 19 anos. Foram registradas 2.724 mortes por câncer infanto-juvenil no Brasil, isso em 2014. É o ano mais recente com informações consolidadas. O INCA ele estima a ocorrência de 12.600 novos casos de câncer na faixa etária de 0 a 19 anos este ano em 2017. O câncer infanto-juvenil ele engloba ali vários tipos de câncer. As leucemias, elas representam o maior percentual de incidência. O maior percentual é leucemia, 26%, nessa faixa etária que a gente acabou de listar. Seguida dos linfomas, 14%, e tumores do sistema nervoso central, 13%. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Laurice Siqueira. Laurice, ela é oncologista pediátrica, ela também é gerente do Centro de Hematologia do Hospital Pediátrico, Oswaldo Cruz. A doutora está aqui para nos ajudar com dicas e orientações. Daqui a pouquinho vamos ouvir a nossa convidada. Temos também uma segunda convidada, a Juliana Alves, ela que é nutricionista oncopediátrica do IMIP. Daqui a pouquinho teremos muitas informações sobre o tema, mas a partir de agora vamos conhecer a história de Samara. Ela tem apenas 6 anos de idade e uma linda história. É uma verdadeira guerreira. Confira. Gleice é mãe de Samara, de 6 anos. Ela já passou pela dura luta contra o câncer. Quando a filha dela tinha 2 anos de idade, veio a descoberta da doença. Eu acordei, ela estava sem andar, com as pernas paralisadas. Aí eu fui e levei ela para o hospital lá perto de casa, e a médica diagnosticou que era um derrame. Aí ela disse, olha, aqui não tem recursos para a gente fazer outros exames, Vou mandar você para a restauração. Aí nós fomos, ficamos uns 15 dias lá. Aí a doutora Edinalva, que trabalha aqui, ela foi lá ver Samara, aí viu Samara e pediu pra gente vir com ela, pra cá. Ela disse, olha, vamos fazer um exame mais profundo pra ver o que é, porque ela tá com as plaquetas baixas, Aí ela fez a biópsia da coluna. Quando ela fez a biópsia da coluna dela, aí foi que apareceu que ela tava com leucemia. LLA. Como o diagnóstico foi realizado precocemente e com o apoio do GAC, o tratamento fluiu bem e hoje Samara pode brincar com a mãe tranquilamente. Elas vêm até a instituição a cada 3 meses para fazer os exames de revisão. A história dela serve de inspiração para o pai da Lorena. Josinaldo conta que está no GAC há 1 ano. Morador de Belo Jardim, conseguiu amparo aqui. Nesse momento difícil, está contente, pois o tratamento da filha está dando bons resultados. Faz 1 ano que ele está em tratamento e está obtendo resultado, Graças a Deus vai ficar só em manutenção e brevemente vamos ser transferidos para Caruaru. Algo que tanto Josinaldo
enquanto Gleice concordam é que o suporte recebido no GAC é extremamente importante. O GAC é outra família que a gente tem aqui em Recife. Apoia nós muito bem, né, Loló? E graças a Deus aqui é maravilhoso. Eles nos acolhem bem, tratam bem nossos filhos, são um amor de pessoa. Queria eu que todos os hospitais tratassem as crianças desse jeito, como é bem tratado aqui. O tratamento diferenciado e humanizado é realmente referência quando se fala do GAC. A presidente, doutora Vera Moraes, conversou com a nossa equipe e falou sobre o trabalho desenvolvido por eles. É um trabalho, uma assistência mais humanizada, em que você pode oferecer, né, uma dieta mais diferenciada, né, alguns materiais hospitalares de melhor qualidade, né, para que eles não sofram tanto. Durante a entrevista, ela aproveitou para chamar a atenção não apenas de pais e responsáveis, mas também de profissionais de saúde, sobre a importância de detectar a doença o mais cedo possível. É difícil, eu acredito que é difícil fazer esse diagnóstico precoce, porque esses sinais e sintomas, eles se parecem muito com os sinais e sintomas comuns das doenças da infância. Então é uma febre, mas não é uma febre qualquer, é uma febre diferente. Pois bem, você acompanha aí duas histórias brilhantes, acompanha também o belíssimo trabalho, importantíssimo trabalho do GAC. Daqui a pouquinho teremos muitas outras informações sobre acolhimento, sobre a importância da família nesse processo todo. Vamos falar muito também sobre o combate, né, que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Daqui a pouquinho teremos muitas outras informações, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você que está em casa acompanhando o assunto do dia. Olha só, deixa eu dizer o que é que você deve fazer a partir deste momento para interagir conosco. Muito simples, você vai ligar para responder aqui a nossa enquete. A nossa pergunta de hoje da enquete é a seguinte: você acha que deveria aumentar a assistência às famílias dos pacientes com câncer infantil? Sim ou não? 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você pode ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar sua dúvida sobre o tema. Tem dúvidas? Manda também através da nossa fanpage. Basta você acessar na internet facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço disponível também na internet. Quer interagir? Tem muitas perguntas? Utiliza também o WhatsApp 994181206, é o nosso WhatsApp 994181206. Acessa, deixa aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho as nossas convidadas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, dados de um estudo sobre o panorama do câncer infanto-juvenil, divulgado pelo INCA e também pelo Ministério da Saúde, apontam que a sobrevida estimada aqui no Brasil por câncer na faixa etária de 0 a 19 anos é de 64%. Esse índice ele é calculado com base nas informações de incidência e mortalidade. Esse mesmo estudo, ele apontou que a sobrevida varia de acordo com a região do país. Os índices são mais elevados, né, nas regiões Sul, 75%, Sudeste, 70% e Centro-Oeste, 65%. Aqui no Norte e Nordeste, no Nordeste é de 60% e no Norte de 50%. Então, a partir deste momento, vamos dar boas-vindas aqui às convidadas para aprender mais sobre o tema. Quero dizer desde já que é um prazer recebê-las aqui para falar de um assunto tão importante. Doutora Laurice Siqueira, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Também queria dar boas-vindas a Juliana Alves, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada pelo convite, bom dia. É um dia muito importante para a gente falar sobre um tema, né? O Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Quando a gente fala em combate ao câncer, a gente tenta imaginar de que forma eu posso combater esse tipo de câncer. Algo simples, doutora, que eu posso adotar como prevenção para evitar câncer em crianças e adolescentes? Então, quando a gente fala em prevenção do câncer infanto-juvenil, a gente não fala na prevenção primária, aquela que normalmente acontece com os pacientes adultos, quando a gente pode interferir em alguns hábitos alimentares, hábitos de vida como o etilismo, tabagismo, não. Na criança é diferente, porque é uma doença de base genética. Então, o que a gente precisa é diagnosticar precocemente. Então, algumas ações de prevenção primária podem até ser feitas no intuito de evitar a doença na idade adulta,
como, por exemplo, aquela campanha da vacina do HPV, não é? Isso é para prevenir uma futura doença oncológica na idade adulta. Mas a prevenção, no que se diz respeito a câncer infanto-juvenil, é o diagnóstico precoce da doença. A gente poderia compreender que se eu descuido da minha alimentação, por exemplo, pode acelerar esse câncer aparecer, doutora? E depois a gente transfere a pergunta para a Juliana também, né? Pode acelerar, não pode? Existe alguma relação dessa má alimentação de poder dar um gatilho, né, para essa doença? No câncer pediátrico, não. Né, doutora? Isso aí vai interferir realmente na nossa idade adulta. E aí a Juliana vai poder falar um pouco mais dessas intervenções. Aí no caso da nutrição, né, oncopediátrica entra já quando o câncer ele é diagnosticado e você já vai tratar esse paciente que vai requerer ali cuidados especiais, né, Juliana? Isso, né? Na verdade, a assistência nutricional, o cuidado nutricional desse paciente, né, quando diagnosticado com câncer na criança, no adolescente, inicia-se, né, desde o momento do aparecimento, do de fato diagnóstico, né, é continuado durante todo o tratamento oncológico, né, uma vez que esse tratamento ele vai trazer sérias repercussões, uma série de sintomas em que esses sintomas podem comprometer essa ingesta alimentar, esse estado nutricional desse paciente, e se estende até o final do tratamento também, né? É importante também esse cuidado nutricional no pós-tratamento oncológico. Então, a gente observa realmente na pediatria, né? Não existe essa relação entre a má alimentação no desenvolvimento do câncer, mas é o que não acontece no adulto, né? A gente sabe hoje, já é bem evidenciado, diversos estudos mostram que o sedentarismo, uma alimentação quanto mais industrializada, pior, mais rica em sódio, açúcares, gorduras, né? Manter-se no peso adequado também é importante. Então, tudo isso pode predispor no adulto ao desenvolvimento de inúmeras neoplasias. E quem é que primeiro desconfia, né, de que aquela criança possa estar com câncer, né? Até chegar ao diagnóstico, existe ali alguns sinais que são perceptíveis ou, em muitos casos, esses sinais não são perceptíveis e só o médico, né, que é especialista naquele tipo de assunto, vai conseguir diagnosticar e também identificar alguns desses sinais. Muito pelo contrário. Normalmente, quem percebe que alguma coisa não vem vindo bem é o cuidador. O cuidador que eu digo é a mãe, o pai ou quem está diretamente ligado a essa criança. E importante, muito importante também, é a equipe de saúde de atenção básica ser capacitada para persistir na investigação de sintomas que são corriqueiros da pediatria, mas que podem, e na maioria das vezes, estão presentes nas doenças oncológicas. Vamos destacar alguns sinais, doutora, que a gente poderia ajudar quem está em casa nos acompanhando? São sinais, esses sinais e sintomas, eles acontecem na maioria dos casos, né? Não quer dizer que vai acontecer dessa mesma forma, mas são sinais que podem acender esse alerta e ajudar para esse diagnóstico precoce, essa desconfiança e a busca pelo tratamento. Quais os principais que a gente poderia destacar? Eu queria chamar a atenção para esses sintomas e dizer que normalmente eles estão relacionados à doença benigna, tá certo? Mas aquele sinal e sintoma que vem sendo conduzido de uma forma corriqueira, que o pediatra percebe que não está melhorando com o tratamento convencional, esse sim tem que ser investigado. Então, por exemplo, febre prolongada, né, associada com outros sinais e sintomas, sangramento cutâneo, que são aquelas manchinhas arroxeadas, que parece pancada, ou picadinha de inseto, que a gente chama de sufusão hemorrágica da pele, a presença de íngua, que são aqueles linfonodos aumentados. É óbvio que a adenomegalia, que são esses linfonodos, eles estão presentes na maioria das doenças benignas, mas existem algumas características que chamam a atenção para a malignidade. Por exemplo, o tamanho, a consistência, então lesões mais endurecidas, fixas, em locais suspeitos, como essa região aqui, que a gente chama de fossa supraclavicular, que é a saboneteira, né, popularmente conhecida, aqui na região do cotovelo, manchinhas pelo corpo, como eu já falei, aumento do volume abdominal, dor abdominal, otites de repetição, que não melhoram com tratamento convencional, dores ósseas, muitas vezes confundidas com dor do crescimento, tumorações músculo-esqueléticas, ou seja, a presença de tumores em braços
e membros inferiores. E em relação aos tumores do sistema nervoso central, que são doenças muito frequentes na faixa etária pediátrica, né, e correspondem aos tumores sólidos mais frequentes, eles normalmente aparecem como cefaleias matutinas, náuseas, vômitos. Isso tudo está relacionado, por exemplo, com doenças benignas, como a enxaqueca, cefaleias corriqueiras. A gente apresentou a Juliana como nutricionista, né, oncopediátrica lá do IMIP, e a gente queria saber mais ou menos o seguinte: se todas as crianças que são assistidas, né, por conta de que estão em tratamento do câncer, elas necessariamente têm acompanhamento nutricional? É necessário? Qual a importância desse acompanhamento? Porque é uma equipe multidisciplinar que precisa atender para ter sucesso esse tratamento. No que diz respeito, né, à nutrição, todos precisam desse acompanhamento? Isso, todo paciente diagnóstico com câncer, né, ele precisa de uma avaliação e de um acompanhamento. Então, a assistência nutricional, ela é integrante, ela faz parte do tratamento global desse paciente. Então, a gente atua junto com a equipe multiprofissional, né? Então, todos os pacientes, eles são assistidos por todos os profissionais, incluindo o nutricionista. E por quê, né? Porque é importante, por exemplo, o nutricionista, né, a terapia nutricional nesse paciente oncológico pediátrico. Porque a gente vai objetivar, né, fornecer fluidos, calorias, proteínas, vitaminas, minerais para tentar manter o estado nutricional desse paciente, se ele já no diagnóstico apresenta-se, né, com o estado nutricional preservado. A gente vai tentar, se for o caso, recuperar esse estado nutricional. Então, muitas vezes, já no diagnóstico, o paciente ele apresenta um déficit nutricional, uma desnutrição, e comumente o que a gente vem observando é o excesso de peso. Então, tem pacientes também que vêm com excesso de peso. E o excesso de peso, já no diagnóstico, também é um fator preocupante e é algo que pode trazer riscos para esse paciente durante o tratamento oncológico. Então, todos os pacientes são assistidos, é feita uma avaliação nutricional detalhada a esse paciente, para que a gente possa manter ou recuperar o estado nutricional, melhorar a imunidade, porque são pacientes imunocomprometidos, então a nutrição ela vai atuar, né, favorecendo junto com a equipe essa melhora da imunidade, predispondo menos esse paciente às inúmeras infecções e principalmente promovendo qualidade de vida, né, para esse paciente, seja aquele paciente que se encontra em tratamento oncológico e tem uma perspectiva de cura, né, como aquele paciente que se encontra também em tratamento, mas não tem mais a perspectiva de cura, o paciente em cuidados paliativos, por exemplo. Né? Então, o suporte nutricional, de fato, ele acontece desde o diagnóstico até o término. Tão importante, né, esse acompanhamento multiprofissional, também o acompanhamento humanizado, como a gente bem viu, né, a reportagem mostrando o trabalho do GAC, um trabalho muito sério e muito importante e muito recompensador para quem está nesse processo como um todo. A gente viu ali o exemplo da Samara, a família grata por ter aquele apoio, e destacou muito nessa reportagem, né, foi muito destacada essa questão do trabalho humanizado, né? Para quem está em casa compreender, o que é que significa dizer que esse trabalho realizado pelo GAC é um trabalho humanizado, quando se fala em paciente de câncer? A humanização da medicina é uma obrigação, né? Isso não é um luxo. O GAC, ele nos ajuda, que eu digo, nosso serviço, que é o serviço de oncologia, a promover essa humanização de uma forma efetiva. Então, nós temos inúmeros voluntários e profissionais que trabalham na instituição e que dão todo esse suporte à família, junto com a equipe multidisciplinar do Hospital Oswaldo Cruz e, no caso, do Centro de Oncohematologia Pediátrica de lá, né, que é o que eu estou representando aqui. Então, a doutora Vera muito bem falou que essas crianças, elas são acolhidas no serviço, e realmente é um tratamento árduo, é um tratamento prolongado, e essas famílias precisam se sentir em casa para continuar no tratamento e contribuir para a efetivação da nossa programação terapêutica. Daqui a pouquinho você vai encontrar mais informações aqui no Assunto do Dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre o combate ao câncer infanto-juvenil.
E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate, e quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você. Para vocês que estão nos acompanhando, hoje a gente encontrou a informação do site do Dr. Drauzio Varela. Câncer infantil é mais agressivo, mas taxa de cura é maior. Em relação aos cânceres que acometem adultos, os pediátricos são bem mais agressivos, mas têm altas chances de cura. O oncopediatra Luiz Fernando Lopes explicou em entrevista dada ao site que muitas vezes o paciente precisa enfrentar também a demora no atendimento. Segundo ele, em alguns casos, as chances de cura poderiam chegar a 90%. O médico ainda explicou que as doenças malignas nesta fase da vida são, na maioria delas, de origem embrionária. E as crianças costumam responder muito bem à quimioterapia, porque seus órgãos são mais jovens e trabalham melhor. A leucemia é o tipo de câncer infantil que mais atinge crianças no mundo. Mas será que a medicina possui uma explicação por que acontece essa prevalência? A gente vai saber agora no estúdio com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, quem vai responder essa pergunta é a doutora Laurice, né? Ela está aqui nos ajudando a compreender mais sobre o tema. E a Tânia fez uma pergunta aqui na notícia da internet, querendo saber por que essa incidência de leucemia é maior no caso de câncer infanto-juvenil, doutora. Tem uma explicação da medicina para isso? Não, não tem explicação, tá certo? A leucemia, as leucemias agudas são as doenças oncológicas mais prevalentes na infância e na adolescência, seguido dos tumores do sistema nervoso central, que são os tumores sólidos, mais frequentes e em incidência representam a segunda colocação, e os linfomas e alguns tumores abdominais, como o neuroblastoma e Wilms, em terceiro lugar, tá certo? Mas uma explicação com base científica para a maior prevalência das leucemias, não tem. E no caso, o que é que seria a leucemia, para quem está em casa compreender? A leucemia é uma doença maligna que acontece na medula óssea. A medula óssea é a fábrica do sangue. Então, a fábrica do sangue, ela fica dentro do osso, é o tutano, como a gente diz de forma popular, é o tutano do osso. Ali são produzidas as células do sangue, as hemácias, os neutrófilos, que são os leucócitos, que são as células de defesa, e as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. E a leucemia, o que acontece na leucemia é justamente uma substituição dessas células normais do sangue por células malignas, que são os blastos. Dependendo da característica do blasto, ela se classifica em leucemia linfóide ou mieloide. Ótima explicação, deu para compreender bem, doutora. Obrigado pela explicação. Obrigada. E a gente falou também no bloco anterior, né, destacou bastante o trabalho humanizado, compreendeu também qual a importância desse tipo de trabalho. E quando a gente fala da nutrição, né, o que é que seria a humanização na nutrição? Seria escutar esse paciente e ver mais ou menos o que é que ele gosta de comer, o que ele não gosta, e adaptar esse cardápio? Seria uma forma de dizer que esse trabalho é humanizado na nutrição? Isso, exatamente. Então, o nutricionista, né, atuando nessa área, né, essas crianças, elas naturalmente, com o tratamento oncológico, elas vão apresentar-se extremamente seletivas. Então, vão existir aquelas crianças que, por exemplo, por determinados períodos, eles só vão preferir determinados alimentos, né? E aí a humanização, ela entra justamente para que, muitas vezes, aquilo que é nutricionalmente mais saudável, né, não necessariamente vai ser o melhor alimento naquele momento a ser ofertado para aquele paciente, né? Então, o acompanhamento desse paciente vai muito, inicialmente, como é o hábito alimentar dessa criança, suas preferências, devem ser respeitadas suas aversões. Essa criança apresenta algum tipo de intolerância, algum tipo de aversão. Naquele momento, a criança, a gente tem pacientes que por semanas aceitam somente 2 ou 3 tipos de alimentos. Então, o mais importante é a gente entender que esse paciente ele precisa se alimentar, né? Não necessariamente vai ser aquele alimento considerado ideal, mas que no momento vai fazer bem, tanto do ponto de vista biológico, né? Ele vai conseguir se alimentar, como do ponto de vista psicológico, né? A alimentação, ela tem essa simbologia, né, do paciente se sentir bem.
Então, o atendimento nutricional humanizado está muito relacionado a isso. Nem tudo que é nutricionalmente correto vai ser adequado naquele momento para esse tipo de paciente. E é muito importante porque isso ajuda, né, a travar, né, essa batalha contra o câncer nessa fase da vida. As crianças, elas precisam também desse trabalho humanizado, porque como a gente viu, né, na notícia da internet, o câncer, quando atinge a criança, ele é mais agressivo, né, doutora? Mas também tem uma boa notícia, porque diagnosticado precocemente, a chance de cura é ainda maior. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da por que, né, que é mais agressivo. Por conta da estrutura do corpo da criança, que ainda está em desenvolvimento, seria mais ou menos assim a explicação, ou não? Não, na verdade, o que acontece é que, como são tumores embrionários, são tumores que crescem e se reproduzem de forma muito intensa. Então, quando se fala em tratamento do câncer infantil, se fala em tratamento quimioterápico, a gente sabe que essas drogas, elas vão atuar justamente nesse ciclo celular, nessa divisão celular. Então, quanto mais a célula está se dividindo, mais ela vai ser destruída pelo tratamento instituído. Então, isso é uma vantagem que a gente tem em relação aos tumores dos adultos. As crianças respondem bem, elas normalmente chegam com doenças avançadas, justamente por esse crescimento muito rápido, mas elas também têm a oportunidade de responder de forma mais intensiva ao tratamento instituído. A gente sempre que procura saber sobre um tema, né, a gente utiliza, muita gente também utiliza a internet como fonte de pesquisa, acessa lá a internet, coloca a pesquisa que quer fazer, mas lá encontramos muitas verdades, mas também muitos mitos. Temos aqui algumas informações, vamos mostrar na nossa tela. Vocês nos ajudam a compreender se é mito ou verdade, traz uma explicação, uma fala autocomplementa, fiquem à vontade. Olha só, todo tratamento quimioterápico, né, em crianças faz o cabelo cair? É mito ou é verdade? É verdade. O cabelo, a célula do cabelo é uma célula que cresce muito rápido. Então, a quimioterapia, ela não atinge só a célula maligna. A quimioterapia, ela atinge as células do corpo de uma forma geral. Então, o que é que acontece? Alguns efeitos colaterais estão relacionados a essa agressão. Então, a queda do cabelo é uma delas, e a queda do cabelo, ela não acontece em todas as drogas, mas como a gente faz um tratamento de associação de drogas, a maioria dos protocolos leva à queda do cabelo. Próximo ponto, vamos saber se é mito ou verdade. A próxima informação, a criança em tratamento oncológico, ela não pode ir para a escola? Na verdade, não é que ela não possa ir para a escola. Então, a criança, ela tem direito à escolaridade. Então, o que acontece, por exemplo, lá no Oswaldo Cruz, é que a gente tem a classe hospitalar. Foi um grande ganho para as nossas crianças. Não significa dizer que elas não possam ir para a escola. Elas não devem ir quando estiverem com as defesas baixas. E o que é isso? Quando elas estão num período crítico pós-quimioterapia, que a imunidade está comprometida por efeito colateral da medicação. Então, naquele período, a gente evita para que ela fique menos exposta às infecções virais, por exemplo, e bacterianas que circulam naturalmente no ambiente escolar, mas são crianças que não devem sair da escola, elas devem continuar seu acompanhamento escolar, e a classe escolar tem ajudado muito nessa adesão, inclusive ao tratamento. Nessa questão da imunidade baixa, né? Algumas medicações ajudam a melhorar essa imunidade, mas alguns alimentos também, eles são prescritos nessa fase mais crítica. Quais alimentos a gente poderia destacar que pode ajudar, né, a melhorar essa imunidade? Isso. Na verdade, a gente não faz a suplementação específica, né, desses chamados imunonutrientes que vão melhorar essa imunidade, até porque a gente não tem ainda muita coisa comprovada, estudos ainda não atestam de fato se a suplementação de polivitamínicos, que inclusive é uma procura bem constante, né, das mães que têm os seus filhos em tratamento oncológico. Devido ao fato dessa ingestão alimentar estar reduzida, então muitas
me procuram, por exemplo, doutora, passe por favor um polivitamínico, algo que possa melhorar essa imunidade. Na verdade, é a alimentação saudável. Então, uma alimentação rica em frutas, rica em verduras, é um desafio na criança, justamente porque naturalmente muitas crianças não têm esse hábito de ter uma alimentação saudável e isso é, digamos, prejudicado ainda mais com o tratamento, né? Porque elas realmente se tornam mais seletivas. Mas a gente sempre incentiva o quê? A ingestão de frutas, de verduras que vão conter vitaminas, antioxidantes, minerais que vão atuar, né, melhorando, né, auxiliando, né? O uso de suplementos também é uma ferramenta que nos auxilia bastante quanto à oferta desses nutrientes que vão melhorar essa imunidade, né? Mas é algo realmente desafiador para esse paciente. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima informação. Temos outra tela. A criança em tratamento quimioterápico, ela não pode comer alimentos crus? Não necessariamente ela não vai poder ingerir alimentos crus, né? Na verdade, isso é algo que sempre foi muito discutido, né? Essa criança que está em tratamento oncológico, devido ao fato dela estar mais propensa às infecções, então será que não seria interessante restringir esses alimentos crus, né? O que hoje se sabe, o que hoje é bem discutido na literatura é que, na verdade, ela não precisa fazer essa restrição alimentar, né, desde que esses alimentos como frutas de casca fina, como uvas, por exemplo, que é algo que eles gostam bastante, né, eles sejam devidamente higienizados. Então não há problema em oferecer um alimento cru para essa criança, né, principalmente durante o tratamento, em que essas taxas, né, essa imunidade ela tende realmente a estar comprometida. Mas o mais importante é, quando na oferta desses alimentos, ter todo o cuidado higiênico-sanitário com os mesmos. Ótima explicação. Outra tela, outra afirmação. Será que é verdade ou é mito? Os pacientes pediátricos em tratamento quimioterápico, eles não podem frequentar praias ou piscinas? Isso. Praia e piscina é um ambiente que favorece as infecções, principalmente fúngicas e virais. Então, como são pacientes que já têm essa imunossupressão pelo tratamento, então a gente evita e recomenda. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só o que tem a próxima informação. Olha só, crianças em tratamento quimioterápico, elas devem ficar longe de animal de estimação? É um ponto muito controverso, na verdade. Então, o animal de estimação, ele melhora muito a autoestima do paciente, né? Não só do paciente, mas das crianças de uma forma geral. Então, o que a gente pede só para evitar é nos momentos de aplasia medular, que é justamente essa fase que a defesa está mais comprometida por causa da quimioterapia, que ele não tenha tanto contato, mas a gente não recomenda, por exemplo, o afastamento da criança do seu bichinho de estimação. Ok. Próxima tela, temos aqui outra afirmação. O câncer infantil é somente de natureza hereditária? Pelo contrário, o câncer infantil ele é de natureza genética. Tá certo? Então, não é doença que se herda, é doença que acontece por uma transformação maligna de uma célula que está exposta a algum oncogene. Então, enfim, não é hereditário. Mito ou verdade? A próxima afirmação é a seguinte: mesmo após a alta do tratamento, o paciente pediátrico ele precisa continuar o acompanhamento médico ao longo da vida. Mito ou verdade? Verdade. Lá no Oswaldo Cruz, inclusive, nós temos um programa de assistência ao curado, que a gente chama de PAC. Então, esse paciente que é considerado fora de tratamento, ele precisa ser acompanhado pelo médico oncologista nos primeiros 5 anos de uma forma sistemática, até para a gente conseguir deflagrar a doença recidivada ou uma segunda neoplasia. E após os 5 anos, é um tempo estabelecido, assim, convencionado pela literatura, a gente fica fazendo o acompanhamento anual. E esses pacientes, eles são triados para os especialistas de acordo com as alterações e incapacidades que eles adquiriram ao longo do tratamento. Ou secundária à doença ou secundária ao tratamento. No caso do hábito alimentar, como foi formado ali na infância, fica mais fácil dele seguir com esse hábito alimentar mais saudável, né, Juliana?
Então, ou nem sempre? Nem sempre, né? Justamente por conta, durante o tratamento, né, esse paciente realmente ele tende a ser mais seletivo e ele tende a aceitar melhor aqueles alimentos que são mais açucarados, são mais ricos em gorduras. Então, o hábito alimentar durante o tratamento oncológico, ele muitas vezes, né, ele não é muito saudável. E o que é que a gente tem observado, né, nesses pacientes pós-tratamento oncológico? Muitos deles têm cursado com diversas doenças crônicas. Então, sobreviventes, por exemplo, de leucemias, a gente tem observado uma maior prevalência desses pacientes com excesso de peso, com diabetes, com hipertensão, né? Então, daí a importância também do acompanhamento nutricional, não somente durante o tratamento, como após, né? Como após o término do mesmo. Por quê? Porque realmente esses pacientes é preocupante, né? É alarmante essa elevada prevalência desses pacientes com inúmeras doenças crônicas, né? Pós-tratamento oncológico. E isso pode predispor, diversos estudos têm mostrado, que essas doenças, quando na idade adulta, né, porque essas crianças vão se tornar jovens, adultos, o surgimento, uma associação positiva entre a má alimentação e uma segunda neoplasia, um segundo tipo de câncer. Ok, vou pedir licença às nossas convidadas mais uma vez, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem perguntas, tem dúvidas sobre o tema, pode enviar para a gente no 3424-1977, é a nossa linha interativa. O 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode deixar sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje, Dia Nacional, né, do combate ao câncer infanto-juvenil, e para o sucesso do tratamento é necessário ali um diagnóstico precoce. Isso mesmo, para o sucesso desse tratamento é necessário esse diagnóstico precoce, e a gente está aqui no nosso programa desde o início, né, entendendo um pouco mais sobre a importância desse diagnóstico precoce, e também esse diagnóstico tem que ser precoce e pronto encaminhamento ali ao centro especializado no cuidado de crianças com câncer. Os cânceres, né, infantos, juvenis, eles crescem mais rapidamente, como bem falamos no bloco anterior, crescem mais rapidamente do que nos adultos, né, e tornam-se ali mais invasivos. Porém, eles respondem melhor ao tratamento. Pais e familiares, eles devem estar atentos às queixas dos filhos e levá-los o quanto antes ao pediatra e aos profissionais de saúde para uma avaliação. Na fase inicial, os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, eles podem assemelhar-se, né, ali a sintomas de doenças comuns da infância. Logo, é muito importante sempre avaliar a sua criança. E quando a criança recebe esse diagnóstico, fica no hospital, começa a fazer ali o tratamento. Falamos da importância de uma equipe multiprofissional para dar assistência a essa criança, mas também destacamos a importância de alguns voluntários também que fazem parte diretamente desse processo e promovem também muita felicidade, muita coisa boa para essas crianças que estão em tratamento contra o câncer, né? Aqui no nosso estúdio estamos com uma terceira convidada, ela que é coordenadora do voluntariado do GAC, Adriana Castro. Adriana Castro, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada. Primeiro quero dar parabéns pelo trabalho, né? Obrigada. O que é que levou você a ser voluntária? Como é que se coordena uma equipe de tanta gente trabalhando para promover felicidade a essas crianças antes de tudo, não é, Adriana? É verdade. E a gente, na verdade, eu sou profissional, eu sou contratada, mas coordeno um grupo de voluntários, né? Hoje a gente tem uma média de uns 120 voluntários atuando lá no hospital. E o que é que a gente precisa para ser voluntário, né? A gente precisa ter a disponibilidade de 4 horas semanais. Essas 4 horas são corridas. Esse voluntário vai atuar de segunda a sexta em diversas atividades. Essas atividades podem ser refeitório, na brinquedoteca, pode ser distribuição de fralda, no bazar, pode ser no artesanato. Então, a pessoa vai lá, as que estão interessadas em ser voluntários,
me procuram, e aí a gente vai começar um processo seletivo, porque eu tenho que saber minimamente o que essa pessoa gostaria de fazer. Não adianta encher, né, o espaço ali de pessoas, e essas pessoas não saberem mais ou menos o que deve fazer, em que hora deve proceder, né? Tem que aproveitar bastante, esses voluntários são importantíssimos, como a gente bem ouviu daqui da doutora, mas precisa ter tudo organizado, né? Como tudo vocês bem fazem lá no hospital. Tem que ter a disponibilidade e o amor, né? E daí, tendo a disponibilidade e o amor, aí a gente vai ajustando de acordo com o que a pessoa gostaria de fazer e o que a pessoa sabe fazer, né? Então, é sempre assim. E o amor está acima de tudo, né? Como é que esses pacientes que estão em tratamento, eles retribuem a essa atenção que vocês dão a esses pacientes? Bom, eles, com sorrisos, muitos abraços. Sorrisos, abraços. E, assim, o importante maior é a gente ver o depois, né? Depois da cura, né, desses pacientes, e o sorrisinho deles, e a gratidão é sempre. Vale muito a pena ser voluntário? Muito a pena, muito a pena. Além dessas retribuições, né, você se sente mais útil, né? Não custa nada. Eu acredito até que você vai para ajudar e você é muito mais ajudado. Né? Isso não são palavras minhas, são o discurso deles nas entrevistas, né? E no dia a dia, né? No feedback que eles me dão no dia a dia. Né? Tem uma idade específica para ser voluntário? Tem que ser a partir de tal idade? Tem essa exigência maior também? de 18 anos, né? Porque eles assinam um termo chamado termo de adesão, que é o termo deles se vinculando à instituição. Então, assim, precisa ser maior de idade para poder fazer isso aí. Agora a gente repassa também, né, a pergunta para a doutora Laurice Siqueira, que está aqui nos ajudando a compreender bem o tema, a importância desses voluntários no dia a dia de vocês, no contexto hospitalar. Tem esses voluntários bem coordenados, como a gente bem escutou agora da nossa terceira convidada. Fala um pouquinho da importância disso tudo. Como a Adriana falou, o voluntariado, ele é especial, né? As pessoas que se dispõe a doar seu tempo para atender o outro, essa pessoa já faz a diferença onde está. O voluntariado, do ponto de vista prático, para o setor, ele é extremamente importante, porque ele agrega função. É bem como ela falou, o voluntariado ele vai ser selecionado, ele está lá com o amor e com o tempo disponível. Então, o que se faz é uma seleção para saber onde ele se encaixa melhor nessa atribuição. Então, são pessoas que normalmente estão satisfeitas com o trabalho que estão desempenhando, e essa retribuição que você questionou, inclusive a Adriana, essa retribuição é visível. Inclusive a equipe médica, a equipe de enfermagem, psicólogos, nutricionistas, todos reconhecem essa importância do voluntariado e agradecem, né? Porque isso realmente faz diferença no nosso serviço. Eu queria até reforçar que eu tive a oportunidade de participar do Congresso Nacional, né, do voluntariado, que aconteceu no Rio Grande do Sul, e para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Eu tive a oportunidade de conviver com vários grupos de voluntariado, entender e ser apresentada ao serviço que eles proporcionam às crianças com câncer no Brasil inteiro. Fiquei muito encantada. Acho que todo mundo deveria um dia, né, Adriana, participar de um evento como esse. É verdade. Porque esses voluntários, eles estão ali disponíveis. Às vezes, muitas vezes, assim, todos nós temos problemas, né? Então chegam lá e é outra realidade, né? Você está lá ajudando o próximo, né? É uma alegria muito grande. E, como eu já disse, né, eles às vezes vêm se curar de alguma coisa, mas quando chega lá, eles proporcionam... o discurso é uma esse. troca muito interessante. É uma troca linda. Né? E é uma lição, né? Que são crianças e adolescentes tão com tanta força, né? Com tanta vontade de viver, por tanta besteira. A gente às vezes reclama da vida. Quando a gente se depara ali com pequenos guerreiros, né? Lutando para sobreviver, é algo muito impactante e também muito gratificante. Acho que transforma muita coisa. É uma transformação de vida, com certeza. Você ser voluntário, de você estar disponível, sem você receber nada. E você pegar aquele tempo que você poderia estar fazendo outras coisas, de repente você se dedicar ao outro, você amar o outro, uma pessoa que você nem conhece,
realmente, isso é muito engrandecedor, né? E os pacientes reagem de forma diferente após uma ação dos voluntários, por exemplo, né? Uma brincadeira, uma contação de história, que vocês também fazem isso. Isso, sempre. Aí quando eles participam de um momento como esse, mais humanizado, eles respondem melhor ao tratamento, eles se alimentam de forma mais tranquila, fica mais fácil convencer essa criança que naquele momento, né, o cardápio vai ser aquele, mesmo ela tendo alguma objeção àquele alimento, como ela está mais feliz, ela responde melhor? O voluntariado realmente ele é fundamental, né, no suporte a essa criança, uma vez que são crianças e adolescentes. Então, eles estão naquela fase, a infância e a adolescência, né, são fases em que a criança quer interagir, quer estar com outras crianças, quer estar na escola, ela passa a maior parte da vida dela nessa faixa etária é na escola, é interagindo com outros, né? Então, muitas vezes esses pacientes, eles passam longos períodos internados. Então, é um ambiente que muitas vezes é muito solitário, né? Existem os outros pacientes para interagir, mas nunca vai ser aquele ambiente de casa. Então, o voluntariado, de fato, ele vem, né, para fazer a diferença realmente na vida dos meninos. Então, muitas vezes a gente participa de brincadeiras, de atividades em que é estimulado, né, com relação a alguns tipos de alimentos. Então, é algo que a gente realmente trabalha de forma conjunta para realizar atividades educativas, né, promover hábitos alimentares saudáveis, enfim, que facilitam bastante, né, quanto à aceitação, uma vez que realmente eles não estão no ambiente de casa, eles estão no ambiente hospitalar. Então, é como eu sempre falo, né, a alimentação de casa, ela nunca vai ser igual àquela fora desse ambiente. Então, é algo que nos ajuda sempre, é de fundamental importância a presença do voluntariado no ambiente, né, hospitalar. A gente falou já sobre qualidade de vida, da importância da alimentação e atividade física. No paciente que está se tratando contra o câncer, nessa faixa etária, ele pode praticar alguma atividade física ou não pode? Ele pode, mas normalmente ele é um paciente limitado. Então, não só pelo tratamento, e também a doença também, ela debilita um pouco. A gente percebe até que quando eles estão numa fase de melhor resposta ao tratamento, eles têm uma disponibilidade maior. Então, mas a gente sempre estimula. Mas atividades de baixo impacto, que tenham mais relacionados, assim, atividades relacionadas a momentos lúdicos, que eles possam se exercitar nesse contexto. A corrida que eles podem participar é contra o tempo, né? Para conseguir logo essa cura, mas enquanto eles não conseguem correr 1, 2, 3, 4 quilômetros, 5 até 10, a gente pode correr por eles. Por isso, vocês também estão promovendo uma corrida interessante. Corrida contra o câncer infanto-juvenil. Quem é que pode participar? Quando é que é esse evento? Essa a gente pode participar. Eles podem ficar na torcida. Mas eles vão participar, né, doutora? Inclusive, nossos pacientes vão participar. Já tem vários inscritos. Né? Essa corrida será no domingo. Domingo agora? Domingo agora, dia 26. Vai ser lá no campus mesmo da ESEF, na Escola Superior de Educação Física, ao lado do nosso prédio, na Universidade de Pernambuco, ao lado do nosso prédio, bem pertinho. Então, as pessoas interessadas deverão se inscrever. Onde é que se inscreve? Pode ser no Corre 10 ou até lá no próprio GAC, certo? No financeiro da gente. O que é importante, né, que a população participe? Sim, porque, na verdade, esse dia é o dia que a gente grita para a sociedade a importância do diagnóstico precoce, né? É um dia que a gente vai fazer a culminância do diagnóstico precoce, então, gritar a importância mesmo de você fazer esse diagnóstico. E ajudar esses pacientes e também, interagir né? com o público externo, né? A gente, é um momento também que se junta, né, as crianças, né, que não estão em tratamento com as nossas crianças para que eles possam interagir. Né? E é um momento lindo, é um dia belíssimo, vai ter muita recreação, vai ter muita brincadeira. Então o convite está feito. O convite está feito, próximo domingo, no campo da ESEF. Corrida contra o câncer infanto-juvenil. A 5ª corrida contra o câncer. Essa que todo mundo deve correr. Isso. Deve participar, deve apoiar. Porque não só tempo eu tenho que disponibilizar enquanto voluntário para ajudar essas crianças, eu posso também investir de alguma forma, eu posso doar alguma coisa? Como é que eu posso participar? Na verdade, a atuação do GAC é inteiramente através de doação, né? Então, a gente vive de doação. Então, as pessoas podem fazer, né, doar alimentos, fazer doação em dinheiro, se quiser.
é só entrar em contato com a instituição, certo? Ou ir diretamente e fazer uma visita para conhecer nosso trabalho, porque eu acho que o importante de você doar não é importante, é você conhecer a quem você está doando. Né? Você fazer, ir no local, conhecer, saber como é que está sendo investido o seu dinheiro. Então, isso é muito importante. Então, eu convido a todos, né, para conhecer nosso trabalho. Então não tem nenhuma restrição, né, para fazer essa visita, para conhecer esse trabalho. Se alguém tem algum problema de saúde, não pode ir até o hospital, tem alguma restrição, doutor, em relação a isso? O ideal é que as pessoas que estejam passando por algum momento de doença não entrem em contato com o paciente. Mas a visita à instituição pode acontecer, tá certo? A gente o Oswaldo Cruz é em Santo Amaro, nosso centro de oncologia fica dentro do Hospital Oswaldo Cruz e o GAC, que é a ONG que nos assiste, fica dentro do CEOMP. Então, todo o núcleo administrativo do GAC está lá dentro, a Adriana é responsável pela gestão do voluntariado, nós temos a coordenação lá dentro e o contato pode ser feito com a instituição para a visitação. Ok, vou pedir licença mais uma vez às convidadas. Queria desde já agradecer a participação aqui da Adriana Castro. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Volto mais vezes aqui para mostrar, né, mais trabalhos brilhantes desses voluntários. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E sucesso na corrida. Obrigada. Deixa eu pedir licença agora porque vou dar uma pausa na nossa conversa de hoje, que eu tenho um recado muito especial para você que está em casa acompanhando o assunto do dia. Na verdade, é uma grande novidade. Isso mesmo, eu vou falar dessa novidade a partir de agora para você que está em casa. A novidade para o povo evangélico é a inauguração da nova loja Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas, ternos a partir de R$ 199,00 e vestidos sociais a partir de R$ 89,00. Então, deixa eu falar outra grande novidade. Amanhã, sexta-feira, tem Black Friday também na Lady Eva Moda Evangélica. Falamos aí esses preços e você pode encontrar muitas outras peças com preços exclusivos e descontos especiais na Black Friday da Lady Eva Moda Evangélica. A Lady Eva entende muito bem como você se veste, por isso ela é especialista em moda evangélica. Olha só, inclusive essa roupa que eu estou usando aqui no programa, essa roupa é de lá da Lady Eva Moda Evangélica. Lá você encontra preço bom e qualidade que você só encontra na Lady Eva. Confira o recado. Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199,00. Vestidos de festa a partir de R$ 89,00. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Só lembrando, tem Black Friday em todas as unidades da Lady Eva Moda Evangélica. Tem Lady Eva em Boa Viagem, ali próximo à pracinha. Vai ter ali promoções exclusivas. Tem no Shopping Costa Dourada também, com descontos arrasadores na sexta-feira de Black Friday. E agora também tem a Lady Eva no Shopping Guararapes, cheia ali de ofertas exclusivas para você que está acompanhando a programação aqui da Rede Brasil de Comunicação. Quer outras informações? Liga para o 3096-0099, 3096-0099. Vale muito a pena você ir e conferir a Black Friday da Lady Eva Moda Evangélica. E agora a gente vai a um rápido intervalo, mas antes, no próximo bloco tem Receita do Dia. A gastrônoma Luciana Luna tem uma receita especial. Confira! Olá, Valdson! Hoje eu vou ensinar uma sobremesa para você que está levando uma vida saudável. É já, logo após o intervalo. Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um bolo de chocolate fit. Que vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá pessoal, é sempre um prazer estar junto com vocês para fazer receitas que deixam muita gente com água na boca. E hoje não vai ser diferente.
Para você que não consegue resistir a um doce e está de dieta, eu tenho uma dica bem especial. Bolo de chocolate fit é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote tudo bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 2 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar demerara, 2 colheres de sopa de óleo de coco, 2 colheres de sopa de farinha de coco, 1 colher de sopa de cacau em pó 100% e 2 colheres de chá de fermento em pó. A receita de hoje é bem simples de fazer. Nós vamos começar misturando os ovos, o açúcar e o óleo de coco. Após misturar bem, nós vamos acrescentar a farinha de coco, o cacau em pó e o fermento. Prontinho, já está pronta a nossa massa. Lembrando que se você não tiver farinha de coco, você pode usar farinha de amêndoas, farinha de castanha, farinha de aveia, enfim. E aí vai mudando os sabores. Aqui eu tenho uma forma pequenininha de furo no meio, que eu untei levemente com óleo de coco e farinha de coco. Agora eu vou despejar a massa aqui e a gente vai levar ao forno a 180 graus por 15 minutinhos. Nosso bolinho já está pronto, agora nós vamos retirá-lo do forno. Agora nós vamos para a cobertura. Aqui eu tenho chocolate 70%, eu vou derreter e em seguida misturar com o leite de coco. Já está pronta a nossa calda, agora é só colocar por cima do bolinho. Esta foi a nossa receita de hoje. Você pode comer sem culpa. E nos vemos no próximo Receita do Dia. Pode comer sem culpa, mas não vamos exagerar muito, né? Por ser um bolo de chocolate fit, come sem culpa, mas sem exageros. Luciana Luna, gostamos bastante dessa dica especial aqui no programa Assunto do Dia. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não anotou algum ingrediente dessa receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar o vídeo completinho com essa receita especial, receita de bolo de chocolate fit. Olha só, por falar em coisa boa, a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Olha só, oportunidades para hoje. Tem 2 vagas para panfleteiro. Para preencher uma dessas 2 vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência e o salário de R$ 1.100. São 2 oportunidades para panfleteiro. Vamos conferir juntos mais vagas. Agora tem 10
10 vagas para garçom. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário, 10 oportunidades para garçom. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Agora tem 7 vagas para auxiliar administrativo. São 7 vagas, escolaridade não exigida. A experiência exigida é de 6 meses. Você tem que ter 6 meses de experiência. O salário é de R$ 1.087. São 7 vagas para auxiliar administrativo. Está em casa e se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue com o programa para responder as dúvidas. Você que ligou para a gente, participou, acessou o nosso WhatsApp 99418-1206 e mandou aí a sua pergunta. Preste atenção que vamos ler e responder a partir deste momento. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. A gente vai seguir aqui para ver as participações e temos aqui uma primeira pergunta. A Vânia, que mora em Igaraçu. Ela quer saber o seguinte: uma mulher grávida, ela tem como descobrir através de algum exame, né, se seu filho vai nascer ou não com leucemia? Existe algum exame para isso, doutor? Não existe. Uhum. E se essa criança nascer, a partir de que momento ela pode apresentar, né, os primeiros sinais de leucemia? Quando nasce? Veja, existe uma entidade bem rara, que é a leucemia do lactente, que ele pode apresentar logo nos primeiros meses de vida, mas é uma condição rara, tá certo? Normalmente, as crianças que vão apresentar a doença, normalmente acima dos 2 anos, podendo acontecer antes disso. Falar em lactente, a gente lembra da alimentação, né, a amamentação, e a gente lembra também que quando essa criança está fazendo o tratamento contra o câncer, ela perde um pouco o apetite, né? Como é que a gente compreende por que existe essa perda do apetite e como é que vocês fazem, né, para tratar isso? A perda do apetite, né, a chamada anorexia, ela é um dos sintomas mais comuns, né, que esses pacientes eles tendem a apresentar durante o tratamento oncológico. E é um sintoma que está atrelado a diversos fatores, né? Então, existem os fatores inerentes à própria doença. Então, o câncer ele traz alterações no organismo em relação aos carboidratos, proteínas, lipídios, alterações hormonais que vão fazer com que esse paciente ele sinta menos fome, ele se sinta mais saciado de forma precoce, né? Então, ele não quer se alimentar. Existem os fatores inerentes ao tratamento oncológico, né? Então, com a quimioterapia, com a radioterapia, né? Então, esse paciente, quando submetido a diversos protocolos quimioterápicos, as próprias drogas, elas vão fazer com que esse paciente ele sinta menos fome, né? Essa ingestão alimentar, ela realmente fique reduzida. Além desses fatores, existe o próprio fator psicológico. Então, como é que esse paciente está aceitando esse início de tratamento? Ou, como eu falei, são pacientes que geralmente eles permanecem tempos prolongados no ambiente hospitalar, então eles enjoam daquela alimentação, então muitas vezes realmente não querem se alimentar. Então, são inúmeros os fatores que vão levar, né, a esse paciente ingerir cada vez menos alimentos, consequentemente vai perder peso, o que vai comprometer o seu estado nutricional. Nesse período também eles têm muitas náuseas, né, e também enjoos por conta do tratamento. Tem algo que eles precisam evitar mais estar ingerindo líquido nesse momento? Como é que a gente pode orientar? Porque isso existe, né, doutor? Contra a medicação que é muito forte, Não, na verdade, as drogas, a gente diz que elas são emetogênicas. Né? Então, tem alto poder, médio poder e baixo poder emetogênico. Então, isso aí está relacionado à náusea e ao vômito, tá certo? Existem algumas medidas alimentares que a gente pode minimizar isso. Então, queria só reforçar a importância da equipe multidisciplinar nesse caso. Então, do mesmo jeito que a nutricionista entra, a psicóloga entra, porque o fator psicológico também está muito relacionado ao sintoma. E o médico, na tentativa de proporcionar medicações sintomáticas
para evitar que eles tenham a náusea e o vômito, né? Mas existem algumas medidas dietéticas também, né, Que a Juliana vai explicar para a gente. Isso, é porque na verdade vai depender muito do tratamento que esse paciente vai ser submetido, né? A depender do quimioterápico, dos protocolos que sejam empregados, esse paciente ele tende a apresentar náuseas, vômitos, né? A mucosite, que é uma inflamação de todo o trato gastrointestinal. Então, desde a boca até o ânus, esse paciente ele fica bem machucado, então muitas vezes ele não consegue se alimentar devido à dor. Então, para cada sintomatologia, né, que esse paciente vem apresentar, a gente vai aplicar condutas nutricionais. Por exemplo, um paciente com a mucosite, que é muito comum, pacientes que recebem metrotexato, né, que é um dos quimioterápicos empregados no tratamento. Então, a gente evita alimentos cítricos, né, alimentos ácidos, alimentos cortantes. Uma realidade, algo que a gente observa muito na nossa rotina hospitalar é o uso de sorvetes. Então, graças a doações, a gente emprega o uso do sorvete e é um alimento que é de fácil aceitação, né? As crianças, os adolescentes, eles adoram sorvetes, picolés. E o sorvete ele acaba sendo também um veículo para a gente adicionar suplementos, né? Módulos de proteína, para que ele aceite melhor e também seja melhor nutrido. Então, é algo também que nos ajuda bastante, né? O importante também, independente da sintomatologia, é fracionar essas refeições. Então, dar pequenos volumes, porque eles não vão aceitar grandes volumes de refeições. Então, e fracionar um maior número de vezes, algo que a gente de repente não consegue tanto no ambiente hospitalar, mas em casa, o que é que eu sempre oriento as mães? Tornar essa alimentação um pouco mais atrativa, então tornar um prato mais colorido, fazer uma preparação diferente, né? E a parte psicológica também, então, muitas vezes no hospital, às vezes não é possível toda a família reunida, mas em casa, né? Então, na hora que esse paciente vai se alimentar, então, tentar unir o maior número de familiares, porque aquilo vai ser um momento prazeroso, né? Para ele não é aquela coisa isolada, não é a solidão, enfim, são algumas medidas, pequenas medidas que a gente consegue auxiliar, né, no manejo desses sintomas. Quando a gente pesquisa, né, sobre a questão do enjoo e das náuseas, a gente encontra algumas afirmações que dizem que o picolé de limão ajuda a amenizar essas náuseas. Você falou das frutas cítricas, né, que devem ser evitadas, mas nesse contexto, o picolé de limão ele pode ajudar, doutor? Ele pode ajudar, né, por ser um alimento cítrico. Então, ele vai auxiliar nessa questão da antináusea, né? Isso. Quando ela falou dos cítricos, ela falou especificamente no caso da mucosite, né? Então, a mucosa ferida, ela não suporta esse tipo de alimento. Mas nas outras situações a gente pode incluí-los, né? Quando fala em ferida, são aftas que são formadas? Existem vários graus de mucosite. Então, elas estão relacionadas tanto a algumas medicações que são tóxicas, assim, são extremamente tóxicas para as mucosas, então vai desde a boca até o ânus. Então, ela tem uma graduação de mucosite, que vai de grau 1 a grau 4. Então, desde edema, só um inchaço, até as grandes úlceras com descamação e necrose. A gente leu aqui, né, alguns dados de um estudo que foi divulgado. Esse estudo ele foi divulgado pelo Ministério da Saúde e também pelo INCA. E os dados eles apontaram que a sobrevida estimada aqui no Brasil, na faixa etária de 0 a 19 anos, é mais ou menos a média de 64%. E esse dado ele divide também por região, né? A região Nordeste aqui, a sobrevida chega a 60%. O Norte, a incidência, o dado é o mais baixo, né? Sobrevida, 50%. Na região Sul, 75%. Tem alguma explicação para isso, doutora? Porque a sobrevida aqui está em 60%, e se é um número satisfatório? Não é um número satisfatório, e a gente percebe claramente essa divisão de sobrevida por região, e percebe mais ainda a região Sul e Sudeste se aproximando dos dados mundiais. Então, o nosso objetivo, o objetivo da oncologia pediátrica é que o Brasil consiga atingir essa meta de cura. E o que é que tem sido feito em relação a isso? Promover o acesso ao serviço especializado quanto antes. Então, a SOBOP, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, tem promovido alguns fóruns de debate com os diversos estados para identificar o que é que falta para a gente alcançar
essa meta. Então, algumas medidas têm sido tomadas, principalmente relacionadas à capacitação de equipes de unidades básicas em relação ao diagnóstico precoce e à rapidez de encaminhamento desse paciente para um centro especializado. Ok, vou pedir licença agora aqui às nossas convidadas. No começo do programa fizemos uma pergunta, que foi a nossa enquete, e a pergunta foi a seguinte: você acha, né, que deveria aumentar ali a assistência às famílias de pacientes com câncer infantil? 89% das pessoas que ligaram, mandaram mensagem, interagiram com a gente, disseram que sim, que deveria sim aumentar a assistência às famílias de pacientes com câncer infantil. 11% responderam que não. A você que ligou, participou, muito obrigado. Agora estamos na reta final do programa. É o momento de agradecer aqui a participação das convidadas. Juliana Alves, ela que é nutricionista, oncopediátrica, muito obrigado pela sua participação. Ela trabalha lá no IMIP. A gente abre o espaço agora para o último recado, são as considerações finais. Pode ficar à vontade. Obrigada mais uma vez pelo convite, é uma honra, né? Me sinto muito honrada em falar um pouco sobre a importância, né, da nutrição oncológica, a importância dessa conscientização da população em relação ao câncer infantil, junto com a doutora. Gostaria só de reforçar que existe um grupo, né, chamado Oncologia Infantil Nordeste, que é um grupo de pais que atualmente eles ajudam o nosso hospital com equipamentos, com doações. São eles que também nos ajudam com relação à doação de sorvetes. Então, eles têm uma página no Instagram, Oncologia Infantil Nordeste, uma página no Facebook. Então, quem puder acessar, conhecer o trabalho deles, será de grande valia, porque com certeza mais crianças oncológicas, né, elas serão ajudadas. Mais uma vez, muito obrigada, Juliana. Também queria agradecer a doutora Laurice Siqueira, ela que é oncologista pediátrica, gerente do Centro de Oncohematologia Pediátrica lá do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela participação. Último recado, fique à vontade. Eu é que agradeço, é sempre bom estar aqui esclarecendo, tirando as dúvidas da população. Lembrar que a oncologia infantil, câncer pediátrico, é uma doença rara, mas que ainda é a segunda causa de morte nessa faixa etária, então nunca é demais a gente estar aqui reforçando a importância do diagnóstico precoce. Compartilhar aqui com a Juliana esse espaço foi excelente, a gente poder esclarecer algumas coisas sobre nutrição e reforçar a Associação de Pais do IMIP, que é um grupo que também estamos todos integrados nesse objetivo maior, que é a criança com câncer, e proporcionar a elas sempre um tratamento de excelência com a humanização presente e juntinho da gente. Lembrar também do GAC, né? O GAC nunca é tarde, nunca é demais falar do GAC, que é essa ONG que nos proporciona realmente prestar essa assistência ao paciente oncológico que é assistido no Oswaldo Cruz. Eu costumo dizer nas nossas reuniões e nas nossas celebrações de finais de ano que essa excelência, em grande parte, se deve a esse suporte do GAC com a assistência social que promove. Mais uma vez, muito obrigado aqui às convidadas, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço para você e para toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!